o físico, a matemática não Pode comer, olha, vamos lá agora. É para começar agora ou depois? Agora não apetece que acabei de almoçar. Se quiser café, chá e essas coisinhas, obrigado. Obrigado também, moça. Temos pessoas generosas. Até bom pintado, mas eu uma grelzinha fresca. Estou a oferecer. Já está no senhor, já? Tu não almoçaste? É uma marca. É que os poucos já mas é lá da Copa já marcado.
Yeah, I'm good, brother. How's it going, man? Good to see you here. Me too. Good to see you here, yeah, we're all here, mate. Quite a lot, which is good. Sorry. 1, 2, 3, 4, 6 seats here. Oh yeah, there's 5 seats here. Yeah, Kieran, there's a few seats here. Yeah, Alright, I'm there to take it, that's a laptop. Okay, fine. So let's sounds like a great idea.
Next 2 weeks, it's a poor kid. He's just in twice. Just let me know. You know what? Last week was in Really? Yeah, oh yeah, I saw. Yeah. Oh, I saw. And the equipment was just like radiation. Oh, you spoke to her? Spoke to her? She's here today. Good afternoon, I'm Richard Cowitt, MEP. I know some of you I don't know, but thank you so much for being here today. Give yourself a round of applause. If I sit down, yes it is. So, I'm going to be speaking English today. Is there someone who could help me a bit with translation? Maybe some people who don't speak such good English. Is there someone who can help me? Yeah, would you like to come up to the front here? Thank you. What's your first name? Andrea. Andrea, thank you so much, Andrea. So, so if I could, you could just introduce, I'm the European Member of Parliament for Norfolk. É o membro europeu para o Departamento de Norfolk. Okay. And I think we've got people here from Great Yarmouth, but also from further afield. Are there people here from outside Great Yarmouth? Aqui a maior parte das pessoas são de Great Yarmouth, mas acho que há pessoas de fora de Yarmouth. Há aqui alguém que seja de fora de Yarmouth. Thetford? Anywhere else? Não? Thetford. Am I right here? Thetford. So please come in. So from Thetford as well as from Yarmouth. And more people from Thetford. So we've got a Thetford contingent, which is very I'm from UK anyway. Because the newspaper goes everywhere. Come in, please. You're very welcome. And the Portuguese community, through your newspaper, through this
Community Centre have invited you to come today, and as your MEP I'd like to thank you very much for coming. A comunidade portuguesa, pelos jornais, e convidou-o a vir aqui dar este esclarecimento e ele está muito contente por isso, portanto, muito obrigado. And as you know, on Thursday of this week there's a very important vote here in Britain on whether Britain will stay in the European Union. E como vocês sabem, na quinta-feira, dia 23, vai haver um referendo para ver se saem ou ficam na União Europeia, o que é muito importante. And as you know, here in Yarmouth especially, but also in some other parts of Britain, there are people that say that we should leave. Aqui em Yarmouth também, e várias partes do país, dizem que nós devemos de sair, temos de abandonar a União Europeia. But I feel very strongly that Britain has benefited by being part of the European Union, Portugal has benefited by being part of the European Union, and to force us apart from each other would be a very, very sad thing to happen. Ele acha que a Inglaterra só beneficiou em estar na União Europeia, tal como Portugal, e que se abandonassem, então seria uma grande perda para os dois países, tanto Portugal como Inglaterra. And I know from my contact with some friends here that your community is a very valued part of our community, and that you have been make a really important contribution to our community in Norfolk and in Britain. Ele está a dizer que, pelos contactos dele, ele sabe que a comunidade portuguesa tem uma grande contribuição na economia, não só aqui em Inglaterra, em Great Yarmouth, mas como em toda a Inglaterra, e que seria uma pena a gente perder. And some of the bad stories that are put in the newspapers about people, not just from Portugal, but from other countries coming here, are not true. I know they're not true. And so I wanted to show that there's a different story, and it's a happy story, and it's a good story about Britain welcoming you, and about you contributing to life here in Britain. Ele sabe que agora nos jornais têm aparecido muitas histórias tristes sobre as comunidades estrangeiras, não só como os portugueses, mas qualquer comunidade estrangeira, e ele queria apresentar uma história feliz de integração, como é a nossa comunidade aqui em Great Yarmouth, e que ele sabe que isso pode acontecer. And I have a very close friend and colleague who's a socialist MEP in the European Parliament, Ana Gomes. Ele tem uma amiga e uma amiga bem chegada, que é a Ana Gomes, que também faz parte do partido. And I invited her to come with you to be able to say that as part of this referendum campaign. E ele convidou-a para se juntar a nós, a fazer parte da campanha do referendo. And Anna will be filmed by the television, and she'll also be on the radio tomorrow morning, and she'll be saying, I, a Portuguese person, want you, Great Britain, to stay with us. We want you to stay. Ela vai estar presente hoje, como vai estar amanhã na rádio, e ela vai estar a apresentar-se em como ela quer que que ela foi bem-vinda à Inglaterra, e que é uma coisa boa, como portuguesa, ela estar na União Europeia. And I'm very proud of having her as my friend. Ele tem muito orgulho em tê-la como amiga. And I'm very proud of having you as my constituents. E ele tem muito orgulho em ter-vos vocês como So it makes me very proud that in a very few minutes she will walk through that door, and I will be able to show her to you and you to her. This is going to make me a very proud person. Ele vai ter muito orgulho então a apresentar a Ana como em parceria com ele, que não é só os ingleses que se importam com estes assuntos, mas também a comunidade portuguesa. And I hope you will tell her and me some of the real issues that there are for you living and working in Great Britain. E ele tem a esperança de que vocês exponham os problemas que têm sobre viver os tempos que correm agora em Inglaterra. And so when she speaks on the radio and the television, she can speak with some of the stories that you're able to give to her. Que é para quando ela falar na rádio amanhã, no programa de rádio, ela possa repetir algumas das vossas histórias e das vossas preocupações, para as pessoas ficarem cientes daquilo que se passa.
And then the other main thing I want to say to you is that sadly you can't vote in this referendum. Probably almost everyone in this room can't vote in the referendum. É triste porque ninguém, a maior parte das pessoas aqui nesta sala, não vão poder votar no referendo. And sadly the Conservatives in Westminster, they stopped anybody who votes in the local council and European elections from voting in the referendum, but they also stopped the British people abroad, including the British people living in Portugal, from voting. So they try, anybody who sees the benefits of Europe, they try to limit them from being able to vote. O que o Partido Conservador fez foi que não nos deixa votar a nós que estamos aqui, mas também os britânicos que vivem inclusive em Portugal, os que estão de fora, também não podem votar neste referendo. É só quem está aqui dentro é que pode vir votar, e britânico. But I believe we can still win. I still believe we can win this referendum. Mas ele acredita que ainda se pode ganhar para ficar. But my second big ask of you, my request of you, is help us win the referendum. Ele está a dizer que o segundo pedido que ele tem para fazer, e é importante, é que o ajudem a ganhar este referendo, para que ficar. And because you can campaign and help the campaign. Fazendo campanha, todos nós podemos fazer um pouco de campanha, apoiar e expor o que há de ficar, o que é bom, relativamente bom para ficar na União Europeia. So, where you work and where you live, you can talk to the people there and urge them and ask them to vote for Britain to remain in Europe. Ele diz que falando com as pessoas com quem vocês trabalham, onde vocês vivem, falem com as pessoas, expliquem porque é bom ficar na União Europeia. And then also, you could, if you choose, you could help us to deliver leaflets through people's doors to ask them to vote. Também podem entregar panfletos, se quiserem, isso já é uma opção vossa. Vocês podem escolherem entregar panfletos de porta a porta. And I'll explain at the end who you talk to. Ladies and gentlemen, welcome to Hello everybody, bom dia. So, do you mind carrying on? Do you mind? So at the end, I'm going to say a bit more with my friends from the Labour Party about how you can help us campaign. Depois no final ele vai vos explicar, dar-vos mais umas dicas do quanto vocês podem e como vocês podem ajudar o Partido Labour Party, que é outro partido trabalhista, a fazer a campanha e a divulgarem o que é que pode-se fazer para ficar. But now I want Ana to talk to you. I'll listen in English, she'll talk in Portuguese. She's come from Portugal this morning. Give her another round of applause. Ana Gomes. Então, muito boa tarde a todos. É um grande prazer ter aqui a comunidade portuguesa de Grand Yarmouth junta. Suponho que é uma comunidade já com uns anos, não é? Veterana, daqui da Grã-Bretanha. E eu tenho muito prazer, foi aqui o meu amigo Richard Howitt que me desafiou a vir até vós. Nós trabalhamos muito bem no Parlamento Europeu, os dois, muito intensamente, nas mesmas áreas, na área da política externa, mas com muita relevância para a relação da União Europeia com o mundo, e em particular com o mundo que fala português, os países em desenvolvimento, os países também de língua portuguesa. E nós portugueses, como gente de trabalho e de imigração, sabemos como é importante estarmos abertos aos outros, estarmos em relação com os outros na União Europeia e no mundo. E, portanto, nós trabalhamos exatamente nessa área. O Richard desafiou-me a vir cá porque aqui tem, neste momento, o povo britânico tem um grande desafio pela frente, que é um desafio que não importa apenas aos britânicos, tem as maiores consequências para todos nós na Europa, para todos nós. E então para nós em português ainda mais, porque nós temos uma relação de séculos com a Grã-Bretanha.
Em Portugal costumamos dizer que é a mais antiga aliança do mundo e tem mais de 600 anos. E a própria empresa dos descobrimentos portugueses nunca teria existido se não tivesse havido o casamento de uma princesa, de um príncipe português com a princesa de Inglaterra, Filipa de Lancaster. Philippa of Lancaster was the... Yeah, it's true, and all the Portuguese know that, you know. E foi por isso que nós nos abrimos ao mundo. Somos um pequeno país, mas um pequeno país aberto ao mundo. E a imigração, a necessidade de ir à procura de uma vida melhor, fora do nosso país, mais nos fez adaptar e ser ávidos de conhecer outras gentes, outras maneiras de ser. É por isso que a relação com a Grã-Bretanha é também tão importante, porque os senhores estão aqui, se calhar muitos de vocês já mais há décadas. Este senhor que me recebeu disse-me que está cá há 16 anos. E portanto já são quase se calhar já mais ingleses, aqui estamos na Inglaterra, não é? Nesta parte do Reino Unido, do que enfim, sentem-se ingleses, são perfeitamente, embora sendo também portugueses, e veem que isso não há nenhuma contradição. Pode ser muito português no coração, e ser-se um bom cidadão aqui integrado na Grã-Bretanha. E da mesma maneira que se pode ser português e ser-se um bom cidadão em França ou na Alemanha, e neste aspecto a União Europeia tem sido importantíssima pelas oportunidades que deu àqueles que, como vocês, por falta de emprego ou por falta de oportunidades no nosso país, decidiram sair à procura de uma vida melhor. Ora bem, é isso que está em causa com o voto na próxima, na quinta-feira. Não só, e depois sabem melhor do que eu que quem tem feito a campanha pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia tem feito essa campanha de uma forma absolutamente negativa, exatamente contra aquilo que vos moveu a vir para cá, foi vir à procura de melhores oportunidades. A campanha tem sido muito negativa, estigmatizando aqueles que migram à procura de uma vida melhor, como se a Grã-Bretanha estivesse a ser assaltada por hordas de gente que vinha desfazer este país. Isto é absurdo, não corresponde à realidade. E vocês que estão aqui como migrantes na Grã-Bretanha sabem tão bem como eu que isto é absurdo, esta visão catastrófica que é ligada à União Europeia por parte de muitas forças, designadamente da extrema-direita, e que estigmatizam, portanto procuram pôr o mal todo exatamente nas migrações, nos que vêm à procura de uma vida melhor, e dizendo que isso é o resultado da União Europeia, que abriu fronteiras, etc. É absurdo isto. O abrir de fronteiras na União Europeia foi positivo. É por isso que vocês estão cá e bem integrados neste país. É por isso que tantos portugueses estão em França, estão na Alemanha, e também muitos britânicos estão em Portugal. Não nos podemos esquecer que há muitos britânicos que estão em Portugal. Verdadeiramente muita gente que já se conseguiu reformar, conseguiu fazer o seu pé de meia e decidiu ir aproveitar do bom tempo que a gente tem no nosso país. E obviamente, sem dificuldade, eles também foram tornar-se residentes ou a meio tempo entre Portugal ou a Espanha e a Grã-Bretanha, porque justamente temos a União Europeia e há esta liberdade de movimento de pessoas. Portanto, a partida é injusto, é absurdo toda essa campanha negativa sobre a imigração que a extrema-direita está a fazer. E a decisão que vai ser tomada, onde é preciso todos aqueles que podem votar, votem, não deixem de votar, porque as consequências são tremendas para a Grã-Bretanha, mas para todos nós, e para Portugal em particular.
até por causa dos laços que nós temos com a Grã-Bretanha, tão intensos, não só pela vossa presença, mas por laços económicos, comerciais entre o nosso país, nós sofreríamos, nós portugueses, sofreríamos, se o povo britânico dissesse que queria sair da União Europeia, nós sofreríamos as consequências que o povo britânico vai sofrer, porque eles vai sofrer. E depois sofreríamos as consequências também que todos os europeus vão sofrer, porque isto não é só consequências para a Grã-Bretanha. A própria União Europeia vai ficar muito afetada, muito debilitada se a Grã-Bretanha sair. E depois, aquelas que especificamente dizem respeito a Portugal. Ainda hoje vi, quando vinha a caminho daqui, uma entrevista com o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, em que ele dizia, bom, uma das coisas que obviamente, se por acaso houvesse um Brexit, uma das coisas que nós obviamente teremos que rapidamente fazer é tentar negociar um acordo exatamente para permitir que todos aqueles como vocês que aqui estão integrados na Grã-Bretanha possam continuar com as vossas vidas e não sejam afetados. Porque uma das consequências de um Brexit era que no fundo aqueles que têm direito a estar aqui hoje legalmente a viver na Grã-Bretanha deixariam de ter essas condições e portanto ficariam numa situação difícil e é evidente que se isso acontecer, Portugal tem a obrigação de imediatamente ir tentar negociar um acordo que permita a todos os portugueses que aqui vivem que possam continuar a fazê-lo. Mas não sabemos se isso vai ser feito porque logo e rapidamente, e pode haver de facto muitas complicações, porque sabemos que no dia a seguir a um Brexit a Grã-Bretanha teria que estar a negociar com toda a União Europeia milhares de coisas horríveis e ainda por cima, sem, no fundo, a Grã-Bretanha continuará sempre ligada à Europa, como é óbvio, continuaria, mas não estando na Europa não teria direito de falar, de determinar o que é a Europa, para onde é que a Europa vai. E a Grã-Bretanha é muito importante na Europa. Eu que trabalho de perto com o Richard e que trabalhei aqui também há uns anos atrás, nos anos 90, estive aqui na Embaixada em Londres. Sei que a importância que a Grã-Bretanha tem para a União Europeia. Era uma grande perda para a União Europeia a Grã-Bretanha sair. Porque, por exemplo, em áreas exatamente nas relações externas, nas relações com o resto do mundo, não há nada como a diplomacia britânica. Em muitas áreas económicas e de financeira, a Grã-Bretanha é um parceiro indispensável na própria União Europeia. Uma outra área onde eu penso que a Grã-Bretanha podia fazer muito mais do que faz, porque tem grandes capacidades, é a área da segurança e da defesa. O Richard sabe isso. Hoje, mais do que nunca, que nós estamos confrontados com um mundo em mudança, por causa de um fator chamado globalização. Portanto, temos hoje um mundo mais ao nosso alcance, podemos passar férias para o outro lado do mundo facilmente, estamos a ver na televisão o que é que está a passar do outro lado do mundo. Também estamos a ver como isso tem impacto, por exemplo, ao nível das políticas, designadamente do emprego, como os nossos empregos aqui fugiram muitos, por exemplo, para a China, a partir do momento em que a China se abriu e começou também tudo isto leva tempo a adaptar-nos, traz hoje desafios que não são nenhum país sozinho pode enfrentá-los. Nem um país forte como a Grã-Bretanha pode enfrentá-los sozinho, nem a Alemanha, nem os próprios Estados Unidos. Por exemplo, desafios como as questões colocadas pelo terrorismo. Ou, por exemplo, as questões que têm a ver com as alterações climáticas e o impacto que estão a ter, por exemplo, exatamente a empurrar as pessoas que vêm à procura de uma vida melhor porque não têm já condições para produzir nos seus países, por exemplo, que são afetados pelas alterações climáticas. Tudo isto está em mudança e é por isso que nós precisamos da União Europeia, porque sozinho não há nenhum país, por mais forte que seja, que possa dar conta do recado. E a Grã-Bretanha é um desses países, é forte, em segurança e em defesa, podia fazer mais e ter mais peso ela própria, como dizem os ingleses, punch above its weight,
dar um murro acima do seu peso, não é? Em termos, penso que é uma expressão do Vox, não é? Na área da segurança e defesa, e nós bem precisamos todos, porque face aos desafios que estamos confrontados, que são transnacionais, quer dizer, não conhecem fronteiras, nós precisamos trabalhar em conjunto. E a Grã-Bretanha tem capacidades muito importantes nessa área da segurança e defesa, como da política externa, que são da maior importância para a União Europeia. Portanto, isto não é um momento de andarmos para trás. Porque para trás, e para trás, aqui, é a guerra. É que nós já deixamos todos depois da Segunda Guerra Mundial. Penso eu que todos os que estamos aqui já nascemos depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o que evitou a guerra, mais guerra, na Europa, foi justamente a construção da União Europeia. Foi, ok, pronto, somos diferentes, mas vamos negociar. Vamos resolver os problemas de uma forma pacífica, pelo diálogo. É por isso que os ministros lá vão discutir ou a agricultura, ou as pescas, ou o que seja, demoram muitas vezes horas, estão pela noite dentro, mas isso, é preferível isso do que andarmos a guerrear-nos. E do que andarmos a matar-nos uns aos outros. Se a União Europeia se esboroa, e eu penso que a saída da Grã-Bretanha seria um tremendo seria um tremendo golpe para a própria União Europeia. Outros países poderiam tentar, na mesma linha populista, podiam tentar o mesmo, e portanto isto poderia afetar a própria União Europeia. Nós podemos estar perante uma situação de verdadeira guerra, voltar à Europa. E vocês vejam esta horrível tragédia que se passou aqui na Grã-Bretanha. Os jornais portugueses dizem, com a morte da deputada Jo Cox, o assassinato dela. Os jornais portugueses dizem, nunca aconteceu isto na Grã-Bretanha. Nunca houve um político que, estando em campanha, junto dos cidadãos, a esclarecer os cidadãos, tenha sido atacado e pago com a vida. E sabem que pode-se dizer, o sujeito que a matou era um louco. Sim, mas era um louco que tinha ligações a um partido nazi. E quando se faz uma campanha com argumentos, no fundo, da extrema-direita nazi, que querem destruir a União Europeia, não tenhamos ilusões, eles querem que a gente volte à guerra. No mundo de hoje, essa história de que vamos ser soberanos, qual soberania? Qual soberania? Onde é que está a soberania se de facto nós não controlamos, nenhum país sozinho controla esses tais desafios ou ameaças que temos pela frente? Se nenhum país sozinho pode resolver o problema do terrorismo ou o problema da criação de empregos, porque a grande questão, e eu percebo que muita gente esteja muito chateada com a União Europeia. O Richard sabe que eu sou uma das mais críticas dentro do Parlamento Europeu em relação à União Europeia. Mas não quero acabar com a União Europeia. Quero reforçá-la, sou crítica porque quero melhorá-la, quero reformá-la, quero que ela corresponda aos anseios dos cidadãos. E eu penso que a questão mais importante, que todos os cidadãos hoje nos pedem, é jobs, é emprego. É isso que dá condições de vida para as pessoas criarem as suas famílias, se realizarem pessoalmente. Aí, do meu ponto de vista, tem havido falhanços da União Europeia. Mas não é da União, é dos conjunto dos governos que adotaram políticas, do meu ponto de vista, que são erradas. Quando eu faço críticas, é para que essas políticas erradas sejam substituídas por outras melhores, que justamente apontem para o emprego, que apontem para criar emprego. Os empregos de hoje não são os empregos de há 20 ou 30 anos. Ou de há 60 anos. As pessoas há 60 anos, aqui na Grã-Bretanha, muita gente trabalhava nas minas de carvão. Hoje as minas de carvão já estão todas praticamente paralisadas. E hoje há outro tipo de empregos. As pessoas têm outro tipo de formação. E há muitos empregos para criar, por exemplo, ligados às energias renováveis, às novas energias limpas, ou tudo que são as indústrias criativas,
ou tudo o que é, por exemplo, todo o mundo do digital, da economia de hoje com os computadores. Hoje os nossos miúdos já nascem todos a saber mexer nos computadores. Não é o mesmo para a minha geração. Mas, portanto, há oportunidades, há saberem criar emprego e investir em emprego, e é exatamente por isso que eu faço críticas à União Europeia, para que apostemos e se invista nestas atividades que podem voltar a criar emprego e dar aos próprios Estados condições de poder relançar as economias. E portanto, eu percebo, digo-vos isto, porque eu percebo que da mesma maneira que eu faço muitas críticas à União Europeia, porque vejo que muitas das políticas estão erradas, também haja muitos cidadãos descontentes e zangados, exatamente porque veem a sua vida andar para trás. E depois, aqui na Grã-Bretanha, devo dizer, e eu, como digo, já vivi cá, houve muita a tendência dos responsáveis políticos: se as coisas correm bem, é o governo que fez; se as coisas correm mal, é Bruxelas. É injusto, isto não é assim. Muitas vezes as coisas correm mal por políticas erradas que os governos tomam, e é injusto que eles critiquem Bruxelas. Outras vezes Bruxelas e os conjuntos dos governos têm a sua cota parte da responsabilidade. Agora, não podemos deitar fora o bebê com a água da banheira. Não podemos arrasar a União Europeia. Eu faço críticas, eu quero que a União Europeia se reforme. Acho que há políticas que estão erradas, mas não quero destruir a União Europeia. E não quero a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, porque sei da importância que a Grã-Bretanha tem para a União Europeia, e porque sei que a saída da Grã-Bretanha da União Europeia seria um golpe duro para a União Europeia, e todos nós seríamos dramaticamente afetados. Vejam só a instabilidade que já existe nos mercados por causa só da especulação sobre a saída ou não da Grã-Bretanha. Por isso, termino esta pequena intervenção, mas depois, se quiserem, vou ao dispor para quaisquer questões que tiveram que colocar. E votem pelo futuro dos vossos filhos. Muitos não podem votar. Não é muitos, os imigrantes não podem votar. Mas então todos aqueles que possam votar, que já são cidadãos, ou que já têm direitos para ir votar, todos aqueles com quem vocês estão em contacto que votam, por favor, ajudem a convencê-los que devem ir votar e devem ir votar para ficar na União Europeia. Temos um combate a fazer dentro da União Europeia, por uma melhor União Europeia. Mas precisamos que todos votem, aqueles que podem votar, e que votem por Remain na União Europeia. What I'd like you to do is we've got, I think, about half an hour, if someone can nod at me. Yeah. What I'd like to do is, rather than just question and answer, Anna and I will listen, and anybody can make a little comment or a question, and then we'll respond at the end, and then as many different people as possible will be able to speak. Ele está a dizer que ele tem meia hora, portanto, quem quiser fazer um comentário ou perguntas para a Dona Ana ou para o Sr. Richard, que as fácil, vão tentar responder da melhor maneira que eles puderem. So if everyone speaks for about 2 minutes maximum, but you can tell a story or you can ask a question. Podem falar durante 2 minutos, podem contar uma história ou uma pergunta, uma dúvida que tenham. Who would like to start? Quem é que quer começar? Right. Right back here. Alright, my name is Joe Goetto. I live in Bedford, and I've just been in a large meeting in London just quite a few days ago, but I missed I think it's better in Portuguese because then everyone can understand your question. No. Yeah, I think it's better for you to speak Portuguese. Eu estive numa reunião há cerca de uma semana em Londres, onde o ponto de referência eram os negócios portugueses aqui no Reino Unido e a importância também dos países de língua portuguesa espalhados pelo mundo.
havia uma preocupação muito grande por parte de investidores de bancos estrangeiros, tal como o Brasil, Angola, Moçambique e todos esses países da União Europeia, que se o Reino Unido saísse da União Europeia, existiriam quebras de contratos, de bilateral trade deals, não sei dizer isso em português, acordos bilaterais, e utilizar Portugal como um gateway, porta de entrada, para esses investimentos. A minha preocupação é que nem o Governo se defendeu com isso, nem foi mencionado em qualquer outra questão acerca disso. Eu penso que existe, que Portugal, quer o Reino Unido fique, quer saia, pode ser utilizado como um ponto de entrada para o Reino Unido e um ponto de negociação para com esta situação. Assim, pena que ainda não tenha sido feito, para que pudesse ser utilizado como uma arma de defesa para o governo presente. Okay. Good. Boa tarde. Especialmente para si, doutora Ana Gomes. Ponto assente, vamos ter um Brexit. Quase de certeza. A minha questão é a seguinte: o que é que está a ser feito ou preparado já, se é que alguém já pensou nisso, para esta gente toda aqui que está, desculpe o termo, levar um pontapé e pô-los todos em Portugal? Se é que alguma coisa está a ser feita. Porque há pessoas que têm negócios montados, casas compradas, vida perfeitamente feita. Uma senhora sabe, a minha idade não me permite eu ir arranjar um emprego em Portugal. Vou para o fundo de desemprego, 3 meses, e depois, olha, vou pedir ou para a porta do Primeiro-Ministro ou alguém. E isto tem uma consequência, que é o seguinte: é mexer com a vida das pessoas por causa de uma atitude de um senhor Primeiro-Ministro britânico que promete um referendo. Epá, perdoem-me, mas porquê? Para quê? Para ganhar eleições. Certo? Mexeu com a vida de milhares de pessoas. Certo? E agora, eu pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro Cameron, o que é que ele vai fazer? Vai-me dar um pontapé? Porquê? Porque agradou aos ingleses. Epá, pelo amor de Deus, não se mexe com as pessoas desta forma. Nós temos problemas de imigração, não é? Dos sírios, e tal, dessa gentinha toda. Coitados, não têm o que fazer. E agora vamos ter os portugueses, os ucranianos, os polacos e os outros todos vão ter que sair da Inglaterra, porque o Sr. Primeiro-Ministro Cameron, para ser um gajo, desculpe o termo, um gajo bonito, prometeu um referendo que vai ter consequências dramáticas. Ok. Obrigado. Tchau. Ok, João Noronha do Jornal das Notícias. 2 coisas que eu queria dizer. Primeiro, que hoje de manhã, portanto, 1 hora antes da vinda daqui, a última sondagem dava 10 pontos de distância para o sim. Portanto, o sim estava à frente, é segundo o Financial Times, tem a ver com a morte da deputada Jacobs, que fez com que tenha havido um swift das pessoas que estavam indecisas. Agora queria dizer uma coisa que é importante aqui e que este senhor falou, e que há muita desinformação dentro da comunidade portuguesa. E porquê é que há desinformação? Há direitos adquiridos, há uma lei, e esses direitos adquiridos só podem ser perdidos quando a lei se muda. E já disse a doutora, e bem, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros está disposto a negociar com a Grã-Bretanha sobre a nova lei da imigração. Portanto, é preciso acautelar as coisas e acautelar o diálogo que nós estamos aqui a ter, porque os direitos estão adquiridos. A lei protege-nos. E já se fala na mudança da lei só no ano 2020. Portanto, temos 4 anos à nossa frente para saber o que é que vai acontecer sobre a nova lei da imigração, sobre os critérios do visa, etc. Era sobre isso que eu gostava que a doutora falasse, para acalmar um pouco aquilo que vai nas redes sociais e noutros meios de comunicação.
very much. In a moment I'm going to ask this here, but can I just ask some of the ladies also to put their hands up, because Anna is a very strong campaigner for women's rights, and we must have women. Richard was talking. Can the women stand up? Não, eu estava a pedir para que as mulheres falem também, de apoio à voz às mulheres, e que as mulheres também estão a ser fortes e que falem por elas mesmas, não sejam só os homens, por favor, não leva a mal, mas que seja uma senhora a falar agora, porque é só homens. Isto é o que faz estar aqui há muitos anos. Dominique, é o seguinte, eu penso sobre este referendo, as pessoas são menos informadas e há situações que já me digo mesmo de certo receio. A comunidade portuguesa residente no Reino Unido não tem o direito a voto por parte de serem populares ou serem como imigrantes, mas de que forma direta que nós, comunidade portuguesa residentes aqui no Reino Unido, podemos ajudar ou fazer a campanha nos 2 dias que faltam para fazer. Eu já tenho falado com alguns ingleses no meu local de trabalho, mas 3 meses antes. Mas as pessoas de região de Corfó também são menos informadas sobre os ingleses. E nas últimas eleições votaram a maior parte votou eu que é um partido que rejeita o estrangeiro qualquer que seja, não importa de onde vem. Essa é que é a minha preocupação. E, por outro lado, sobre aquilo que a doutora disse, ouviu o ministro do estrangeiro, as eventuais negociações com o governo britânico, eu ouvi o próprio ministro do estrangeiro, há 3 dias antes, um debate sobre este referendo da TSE, e ele disse que, mesmo numa eventual saída do Reino Unido da União Europeia, não terão efeitos dominó, porque nas negociações dos acordos de Maastricht e da adesão da moeda única, o Reino Unido e Portugal vai sofrer uma coisa importante. Portanto, não teriam efeitos negativos praticamente para Portugal. Agora, ouvindo essa entrevista, está com a doutora disse hoje, aí há uma certa contradição. Portanto, a minha preocupação é que as pessoas não sabem concretamente. Eu já tenho visto muitos estudos, o próprio governo inglês se encomendou, e muitas opiniões divergentes. Há quem defenda a saída, mesmo a comissão que apoia o orçamento britânico é a favor da permanência do Reino Unido da União Europeia. E era isto que eu queria manifestar. Sabe-se que legalmente, a estrutura legal do país, especialmente, temos a lei doméstica na Grã-Bretanha e temos a lei europeia. A europeia é este volume de legislação, de regulações, especialmente dos direitos humanos, deste direito de emprego e todas aquelas coisas diretamente necessárias, básicas das pessoas. A lei está intrinsecamente ligada, foi criada, a legislação foi passada cá dentro da Grã-Bretanha, vinda com regulações, com diretivas europeias. Já aqui foi falado que pode demorar até 2020 para ajustar a legislação nesse sentido. Há alguma ideia de qual a previsão ou qual é? Há alguma ideia de qual é a previsão, qual é a sua percepção do que vai acontecer? Todo este volume de regulações de direitos de emprego, direitos da criança, direitos dos idosos, etc. Tudo que está dentro dos direitos humanos, desde os direitos dos prisioneiros, etc. por aí fora. Neste espaço de tempo, se decidimos sair, portanto, deixámos de ter as linhas diretos legislativos às diretivas europeias, às regulações europeias que vêm de Bruxelas e ao Tribunal dos Direitos Humanos. Qual é a sua perspectiva? Como é que acha que a Grã-Bretanha vai dirigir, orientar, governar todo este mundo de legislação que fica obsoleta?
Uma pergunta para o Richard, se faz favor. Se a Inglaterra sair da Europa, eu queria saber se o custo de vida vai aumentar ou não. Porque eu tenho medo que acho que o custo de vida vai subir. Okay, one more lady maybe? Yes, please. Eu queria só fazer uma pergunta, é muito direta, que é assim, em relação à falta de informação, eu, por aquilo que eu tenho visto na internet, não é bem falta de informação, porque se abrir os sites na internet, como eu tenho feito, a informação que nós temos é BBC News, Daily Mail e todo o resto dos jornais é assim. Se houver um Brexit, automaticamente nós estamos ilegais. É isso que eu queria perguntar e é por isso que eu aqui estou. Se a União Europeia, se a Inglaterra sair da União Europeia, nós estamos legais ou não estamos legais? Era só isso que eu queria perguntar. Porque é isso que as notícias, e quem quiser perder um bocado de tempo e for à internet, é isso que as notícias nos dizem. Right. One more I've seen, and then you'll be the last one, and then it's going to start the advice, and then I'll speak back to you. Depois é que agradecer em nome de nós, a comunidade portuguesa, a senhora despender o seu tempo para estar aqui. Duas perguntas muito curtas. Uma delas é se a nossa embaixada está preparada, caso portanto, se vença, se a nossa embaixada está preparada, porque parece que não, porque se nós demoramos 6 meses para ter um bilhete de identidade, para fazer um passaporte irá demorar uma eternidade. E depois, o que é que o nosso governo de Portugal está a preparar alguma coisa, porque eu falo por mim, tenho 4 filhas, e todas elas andam na escola aqui, falam português, mas não escrevem português. É a única ligação que tenho, porque ela uma vez por ano com lá de férias. E a pergunta que eu queria fazer, o que é que o nosso governo está a pensar fazer a todas estas crianças, principalmente as crianças que vão para lá? E onde é que nós vamos morar? E onde é que nós vamos morar? Depois de ter feito uma vida inteira aqui. Falo por mim, já tive por mais de uma década. Muito obrigado. Tem todas perguntas que fazem todo o sentido. Desde logo, e eu devo-vos dizer com toda a franqueza, eu não sei responder a elas e ninguém sabe. Garanto-vos que ninguém sabe. A começar pelo primeiro-ministro de Câmara. Ninguém sabe. Eu vou-vos dar as respostas que me parecem as mais corretas, de acordo com o que eu tenho lido e do que eu tenho ido conversando e falando. E eu não quero de maneira nenhuma embarcar, como alguém dizia, no projeto Fear, no projeto Medo. Eu não quero embarcar numa campanha de persuadir as pessoas pelo medo. Eu acho que tem que ser positiva, mas acho que é bom as pessoas estarem conscientes dos riscos. E há muitos riscos, sem dúvida. E o principal risco é esse, é que ninguém sabe o que é que vai acontecer, ninguém sabe qual é o impacto ao nível, desde logo, dos mercados, que estão aí todos já muito voláteis, muito a especular. A Libra, na semana passada, antes do assassinato da Joe Cox, já tinha vindo para aí abaixo. Ninguém sabe qual é o impacto nesses outros acordos com países terceiros, para responder à questão do Sr. Barreto. Porque mesmo esse tipo de acordos, como sejam os acordos que Portugal queira vir negociar com o Reino Unido, imaginem, quer dizer, não é só Portugal, há todos os países que têm cá, por exemplo, imigrantes que vão querer também fazer a mesma coisa. E os ingleses, se houvesse uma saída, não teriam mãos a medir para acolher todo esse tipo de negociação que vai ser preciso, desde logo com a Europa. Ninguém sabe. Falava o senhor se é em 4 anos ou se é até 2020. Ninguém sabe. Em Bruxelas diz-se que pode demorar 5 ou 6 anos a negociar um divórcio. E com todas as incertezas que isto deixa para a situação concreta dos vários países, dos vários cidadãos que aqui estão na Grã-Bretanha. No caso concreto, de qualquer maneira, penso eu
que não é verdade que no dia seguinte os portugueses aqui ficassem ilegais. Nem os portugueses, nem os polacos. Mas é o que Não, nem os portugueses, nem os polacos estarão ilegais. O que dizem é que se o Brexit ganhasse, um governo britânico ou um grupo de deputados britânicos que propõem o Brexit, eu suponho que isso, desde logo, se o Brexit ganhasse, eu penso que isso teria logo consequências, porque o Cameron teria logo se demitido, não é? Portanto, depois iríamos ter um novo governo britânico e esse novo governo eventualmente iria passar um decreto que diria que todas as pessoas que estão cá, que não são britânicos, estariam ilegais. Bom, aí, se isso acontecesse, então os cidadãos britânicos que estão em países, por exemplo, como a nossa, também haveria reciprocidade, não é? Também lhes aconteceria alguma coisa. Eu penso que isto seria impensável, mas é essa a via porque os defensores do Brexit nos querem atirar. Imaginem que se de repente houvesse aqui um decreto a dizer que vocês, portugueses, estão aqui legalmente há tantos anos, estão ilegais, nós também tínhamos de dizer todos os britânicos que estão residentes em Portugal também estão ilegais. Não é? Era o mínimo dos mínimos, não é? E quem diz nós, diz os polacos, diz... Essa notícia veio da imagem que eles, inclusivamente, depois até reforçaram com uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e exatamente para... comparando com os britânicos que estão em Espanha e em Portugal, e então acho que, isto foi o que eu li, que eu não tinha conhecimento, que entrou em vigor em abril de 2016 uma the new rule, if you want, se quiserem fazer uma application para um permanent resident card, essa lei diz que pode sim senhora fazer, mas é assim, tem que viver aqui pelo menos há 5 anos consecutivos e as a couple tem que ganhar até 35 mil libras por ano. Pois exatamente. Portanto, isso é o que justamente está nas cartas se o Brexit ganhar, e são as intenções. Como eles fazem todos uma campanha, como vocês acabam de dizer, uma campanha contra o estrangeiro, que é uma campanha absurda, porque quer dizer, no mundo globalizado, em que nós estamos todos interdependentes, em que hoje vocês estão aqui, são portugueses ou polacos ou de outra, mas estão aqui a viver na Grã-Bretanha como estão noutros países, como estão os britânicos em Portugal. É ridículo. É de facto querer lançar as pessoas para o conflito e para a guerra, estar a fazer essa campanha de discriminação com base na pessoa ser estrangeira. Hoje somos todos cidadãos do mundo. Isto não faz sentido. O problema dos ingleses não tem a ver tem a ver só único e exclusivamente com uma coisa, desculpe que eu diga, com o racismo. Porque as pessoas que estão a trabalhar têm a sua vidinha, fazem os seus descontos. Claro. Só tem a ver com uma coisa, racismo. Eu penso que o senhor tem razão quando diz que, no fundo, esta campanha quer a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, porque isto tem medo dos estrangeiros. Da Grã-Bretanha é de fundo, como o senhor diz, no fundo uma campanha racista. Isto é inaceitável. É exatamente por isso que nós devemos rejeitar o Brexit, e vocês devem dizer a todos os vossos amigos que rejeitem o Brexit. Agora, gostava de vos dizer o seguinte: o governo português não está a dormir, e ninguém, nem em Portugal, nem na União Europeia, está a dormir. Ninguém está a falar no cenário Brexit, porque nós não queremos ajudar esse cenário. Queremos contrariá-lo, mas há muita gente a pensar o que é que vai fazer no dia seguinte. E o nosso próprio ministro, como vos disse, ainda hoje numa entrevista, ele diz, se houver, até talvez para acalmar as pessoas da comunidade portuguesa cá, não, quer dizer, nós nessa altura estaríamos logo imediatamente a tentar a negociar e obviamente a garantir que aqueles que estão na Grã-Bretanha têm os seus direitos respeitados. Portanto, isto não seria automático. Não seria no dia seguinte que as pessoas tinham que sair, não teriam que sair, e o governo português, obviamente, valer-se-ia todos os meios para obter as melhores condições possíveis, e como também temos essa longa ligação com a Grã-Bretanha, temos laços económicos, comerciais muito intensos, temos também muitos residentes
britânicos no nosso país, apesar de tudo, penso que teríamos condições para negociar uma situação razoável. Mas é evidente que nada disso se equipara à situação atual em que vocês são cidadãos da União Europeia a viver num país da União Europeia. Embora esse país não tenha o euro e embora esse país não esteja na zona Schengen. Portanto, isto, um Brexit teria de facto as maiores repercussões que ninguém pode calcular em todos os níveis, mas apesar de tudo, no que toca aos aspectos, digamos, pessoais daqueles que já cá estão, eu tenho a certeza que o governo português, qualquer que ele seja, fará tudo para minimizar os danos e até penso que temos instrumentos para o contrariar. Agora, o que nós precisamos é de evitar que a Grã-Bretanha, de facto, saia da União Europeia. Porque isto seria devastador para tudo, para os negócios, sem dúvida. Ninguém saberá que regras é que se aplicam. E, portanto, hoje, a Grã-Bretanha vivendo isolada, se vivesse isolada, sem regras, no fundo, que são regras europeias, a Grã-Bretanha também deixava de ter interesse. Economicamente este país deixava de ter interesse, deixava de ter condições para vos oferecer os empregos que vocês aqui encontraram. Sim, dona Ana, mas esse é o grande problema, porque nós viemos para aqui trabalhar. E então, se a gente temos aqui, se casa pessoas que têm negócios, sim, e se não ficam logo legais, não ficam logo ilegais, mas chegam ao ponto de ficarem, como é que estas pessoas a questão é esta, é que justamente, mesmo que o governo português negocie uma situação razoável para os portugueses que os defenda, até por esses outros fatores que eu vos disse, uma coisa é certa, vocês não terão garantido numa Grã-Bretanha saída da União Europeia, vocês não vão ter mais garantidas as condições que vos deram aqui emprego e que vos deixaram aqui sem grátis. É o mesmo é que vocês têm que se mobilizar para impedir uma saída. Porque a Grã-Bretanha, sem ligações à União Europeia, olhem, para logo, se calhar a Grã-Bretanha esborou-se. Deixa de haver, a Escócia vai-se embora. A Irlanda é também um dos países que hoje tem uma interação imensa com a Grã-Bretanha no plano económico, se calhar prefere, a Irlanda do Norte, inclusivamente, prefere estar ligada à União Europeia. Portanto, a própria Grã-Bretanha pode-se desintegrar e, portanto, as condições de trabalho e de económicas que vos facultaram aqui emprego podem desaparecer. Razão porque eu termino dizendo isto. De facto, nós temos que fazer tudo para impedir que a Grã-Bretanha saia da União Europeia. Por isso, por favor, mobilizem-se para que os vossos amigos que votem pelo Remain. I'm just going to say one or two extra things myself. Just uma coisa ou duas coisas. The first thing is, it's right that no one knows. É que ninguém sabe. And as Anna rightly says, we don't want to create fear amongst you or in Britain. É como a Ana diz, nós não queremos causar medo dentro ou fora da Grã-Bretanha. But we don't want to give false promises either when the truth is we don't know. Não queremos dar falsas promessas de coisas que nós não sabemos. On the economy, the trade agreements, President Obama said up to 10 years before Britain will have new trade agreements. Ele está no lado dos negócios, das alianças viradas para os negócios. Barack Obama, que é o presidente dos Estados Unidos, disse que ia demorar 10 anos até a Inglaterra a ter novas alianças, a ter novos tratados de comércio. To you, sir, a big bank, HSBC, says the exchange rate will go down 20% of the pound, so all the prices will go up and the cost of living will go up by 20%. Tudo vai aumentar, a Libra vai diminuir 20%, mais ou menos. Isso significa que as coisas básicas, as coisas básicas como o leite, o pão, vai tudo aumentar. Tal como aconteceu em Portugal quando mudámos para o euro. Now, your rights are not likely to change for 2 years, because 2 years is when the European Treaty says that there must be a negotiation about what happens next. Vocês estão certos que mais ou menos 2 anos é a mudança. But the people in the Leave campaign who say, well, we like the immigrants who are here today, they'll be fine, it's the new immigrants we don't want. You have to think, can we believe them? A campanha que apoia para saírem dizem que os que trabalham e que são a favor dos imigrantes que trabalham, eles só não são a favor àqueles que estão a entrar agora, mas vocês têm que se perguntar a vocês próprios
qual é a diferença entre o novo que está a entrar e um que já cá está. E nós que trabalhamos aqui há muitos anos sabemos que as coisas não são bem assim, eles são bem racistas. Eles só chegarem cá. She's saying that they know that people that work here for years, they know they are racism between them. And they know they have racism between the foreigners. Exactly, but so we don't know about the future, and the parent who talks about their children not speaking Portuguese, I've heard that before when I had the meeting with João in Thetford, so I know it's a real problem for your community. Os pais que falaram do caso dos meninos não falam português, não falam português, mas não querem português, é um problema real. Ele teve com o Sr. João do Jornal de Notícias a conversar em Thetford sobre isso, e outras pessoas estão preocupadas com a mesma situação. But what I say is that's not planned for defeat, that's planned for victory. Mas isso não é um plano para derrota, mas é um plano para que saiam vencedores, que realmente fiquemos na União Europeia. I think, João, you were optimistic about the new polls today. I don't know what's going to happen, but I think there is every chance we can win. Not 10%, I think, but there's every chance we can win. O Sr. João do Jornal de Notícias estava otimista porque estão 10 pontos à frente. Richard acha para ficarem. O Richard também acha que podem vencer, mas não tem a certeza. And this idea of a domino effect in other countries, including Portugal, being affected, we shouldn't talk about that because the Leave people, the UKIP people, they want that. They want the whole of Europe to break up. So we must not even give them that encouragement by talking about it. Nós nem devíamos de falarem sobre os problemas que vai acontecer sobre a economia portuguesa ou o que é que vai acontecer aos estrangeiros se a gente se for embora, porque é isso que a campanha para sair quer. E então nem devíamos de pôr essa suposição na mesa. Now, I've got a friend from the Labour Party at the back, John. Could you stand up, John? O João é do trabalho trabalhista. If you can help us by delivering leaflets here in Great Yarmouth, or we can put you in touch, you know Terry anyway in Thetford, but if you would like, you or anyone in your family would like to put leaflets through doors between now and Thursday, then go and see John at the end and he can arrange for you to be able to do that. Se alguém quiser passar alguns panfletos, pôr os panfletos na porta, falem com aquele senhor que está de pé, que ele vos ajudará. And by the way, I would like some of you, if you're not already, to join the Labour Party and to become Labour Party councillors. E se alguém quiser fazer parte do I know many of you have joined our British trade unions and I celebrate the role that the trade unions do to defend you as well. I really do that. Muitos de vocês se inscreveram no sindicato e muitos parabéns para vocês. I know that there are more questions and I suspect people will want to meet Anna, but in about 5 minutes I have to take her through the door. Eu sei que há mais perguntas, mas dentro de 5 minutos eu tenho que levar a Ana pela porta. But so I'm going to stop there. If you want to try and meet her just for 5 minutes, please do. Se quiserem falar com a Ana durante 5 minutos, podem o fazer. But can I say, mas posso dizer, thank you muito for coming this obrigado por terem afternoon. vindo. Thank you for being part of our community. Por fazerem parte da comunidade. Thank you for being for Europe. Muito obrigado por fazerem parte da Europe. And thank you for helping us win this referendum. That's a great question. Suponho que é casado de cidadão britânico tem nacionalidade
You were working, weren't you, Matt? Yeah, it's over. Yeah. Thank you. Ladies first. Thank you. No insult. I wasn't intending. I did. I've got enough. Nothing here.
Deixa-me